Oi pessoal, aqui é a Thay do canal Storytime e eu tô gravando vários vídeos pra falar a respeito do meu intercâmbio, né, do momento que eu morei fora do Brasil. E sim, gente, morei em Israel, então assim, eu sei, muita gente olha assim e fala, meu Deus do céu, como assim? Pois é, gente, eu fui, já estou de volta, estou bem. E, enfim, né, tô gravando assim vídeo com perguntas, tô recebendo várias perguntas, várias curiosidades que as pessoas querem saber, né, então eu achei legal aqui compartilhar com vocês. E no vídeo passado eu expliquei um pouco melhor a respeito de valores, do programa, dos vários programas de intercâmbios que tem, né? Então, tipo, comentei a respeito disso, da forma como dá pra você ir pra lá. E aí, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre o que de fato é um kibbutz, né? Como é que é o trabalho, como é que é a rotina ali, como é que é a estrutura de um kibbutz. Bom, gente, o Estado de Israel foi fundado, né, tipo, do jeito que a gente conhece agora, né, no século passado, ele basicamente começou com uma estrutura de kibbutzins. Então, tipo, é como se fossem vilas, né, tem um conjunto de pessoas que moram ali juntas e elas foram construindo ali as coisas, né, tipo, construindo as casas, plantando. Tem toda uma história também, né, de criação de gado, de vaca, para gerar leite, queijo, ovo, começar a comercializar, enfim, né? E tem um viés muito assim socialista, né? Ele surgiu de uma forma socialista, porque muitos deles eram refugiados que tinham vindo da Alemanha nazista, né? Então, assim, vieram pessoas assim que dos mais variados tipos, né? Dos mais variados lugares, enfim. E aí eles foram, se juntaram e tal, e tanto que, tipo, as crianças ficavam juntas. Então, tipo, tinham algumas pessoas, geralmente mulheres, responsáveis por cuidar das crianças do kibbutz e tudo mais. Então era muito uma questão de cooperativa mesmo entre as pessoas que moravam ali, sabe? De ter, assim, de lucros serem divididos igualmente pelos proprietários que ali estavam, né? Porque à medida que vai construindo, que vai vendendo, vai gerando renda, então você vai dividindo para todo mundo ali, tem os espaços em comuns. Então, assim, hoje em dia, a Israel ainda tem bastante kibbutz, apesar de eles não serem mais, não terem esse viés tão socialista assim, como surgiu no início, né? Mas ainda assim tem muitos, como se diz assim, você ainda tem muito disso, né? Por causa da essência da criação de um kibbutz. E os kibbutz, eles não necessariamente estão perto das cidades, né? E eu acho que também é interessante comentar que, assim, gente, Israel não é como... Eu, por exemplo, moro em São Paulo, né? Não é como aqui, gente. É completamente diferente, sabe? Tipo, você tem uma cidadezinha aqui e pra você ir pra outras cidades, você vai passar pelo deserto, ou você vai passar por, tipo, colinas e montanhas, tipo... Então são lugares muito afastados. É a mesma coisa um kibbutz, sabe? Tipo, um kibbutz pode... No que eu estava, eu acho que moravam mais ou menos umas 500 pessoas. Então, tipo, é realmente um vilarejo, sabe? Ele não faz parte de uma cidade. A cidade mais próxima que tinha, se eu pegasse um ônibus ou fosse de transporte, a mais próxima até que estava perto. Tipo, uns 15 minutos. E a outra mais perto tava a uns 30 minutos de distância, né? Que é Tibérias. Mas, por exemplo, eu conheci um voluntário que no kibbutz onde ele tava morando, lá no sul, era tipo realmente no meio do nada, do deserto, a cidade mais próxima que tinha ficava a uns 45 minutos. Eu falava, nossa, e quando você saía de dentro do kibbutz, o que você via? Ele falava, nada, eu só via deserto. Então, tipo, no meu caso, eu via muitas colinas, assim, né, tipo, eu tava no norte, né, de Israel, então, tipo, é um lugar que tem mais verde, tem mais natureza, tem bastante árvore, mas sim, tem muitas montanhas, colinas, não sei que nome dá. Então, tipo, quando você tá dentro do kibbutz, você tem os portões, né, tem tipo como se fosse, não é bem um muro, mas tem tipo um cercado ali delimitando a área do kibbutz. Então, tipo, o kibbutz é um mundo à parte. Você saiu de dentro do kibbutz, é outro mundo, né? Tipo, você tem ali a avenida, passa carro, passa caminhão pra ir pros lugares, né? Então, quando eu queria ir pra algum lugar, eu ia pro ponto de ônibus que tinha ali na esquina, né? Tinha um ponto de ônibus. E, bom, gente, deixa eu ver o que mais. Ah, tá. Sobre o trabalho voluntário, né? Então, basicamente, o kibbutz, geralmente ele é sustentável no sentido de, tipo,
a economia ali, ela gira baseado em coisas que o próprio kibutz oferece, né? Então, cada kibutz tem as coisas que produz ou que oferece, enfim. No kibutz que eu morei, eles tinham plantações de algumas verduras, de alguns legumes, de algumas frutas. Então, por exemplo, tinha de banana, a plantação de banana, assim, tipo, gente, gigantesca. E quando eu falo para as pessoas, tipo, gente, plantação de banana. Você, como assim? Tem banana em Israel? Tem plantação de banana? Tem plantação de banana. Então, o que eu me lembro é mais isso, da banana. Eu lembro que tinha plantação de mais coisa, mas eu não consigo me lembrar agora. Antigamente tinha, tipo, chegou a ter 300 vacas ali, então, tipo, tinha um lugar imenso. Ainda tem, tá vazio lá, mas hoje não tem mais. Então, tipo, é imensa a quantidade de gado que tinha ali. Então, eles vendiam queijo, eles vendiam leite. Tinha muito dessa produção, né? Mas não tem mais, gente. Inclusive, eu participei de uma festa de despedida do kibutz, que eles estavam se desfazendo das últimas 3 ou as últimas 4 vacas que tinham ali. Então, eles realmente, assim, chegou ao fim, né? Mas foi muito legal, assim, participar dessa festa de despedida. Eu confesso pra vocês que no começo eu fiquei, tipo assim, cara, como assim? Eu tô numa festa de despedida de uma vaca, tipo, meu Deus. E ao longo teve vários depoimentos de moradores e tudo mais deles falando de, tipo, como que essa criação de gado foi importante ali pro kibutz décadas atrás, né? Como que aquilo sustentou famílias, ajudou, enfim. Então eu participei, gente, da despedida das últimas vaquinhas ali do kibutz. Então é uma coisa muito assim também, como eu posso dizer, não sei se a palavra seria agrária, mas tem muita dessa coisa do agro, sabe? De tipo, de você viver do que você planta e vender isso pra fora, dessa questão do gado, apesar de que ali já tava se desfazendo, né? Não que necessariamente os moradores do kibutz trabalhem no kibutz, tá, gente? Tem muita gente que trabalha em outros lugares, trabalham em cidades próximas e, gente, parece que a maioria tem carro em tudo que é lugar. E depois eu descobri que ainda tem uns carros que não tem dono, tipo carros do kibutz, mas qualquer morador pode, tipo, agendar pra poder usar, sabe? Tanto que eu conversei com uma moradora que ela tava, tipo, agendando os carros. Ela tava agendando um dos carros pra poder visitar os filhos dela que moravam longe e tudo mais. Então, tipo, ela era moradora fixa, então ela tinha acesso a isso, né? Como eu falei, tem esse resquício meio socialista, né? Então tinham coisas ainda que eram compartilhadas. Que mais? O meu kibutz também tinha... gente, o meu kibutz é muito conhecido por ser um resort. Então, tipo, tem uma parte do que é o kibutz mesmo, tudo é o kibutz, né? Mas assim, que os moradores ficam, que é ali onde eu tava também, né? E aí tem a parte de plantação, dá mais ou menos uns 20 minutos andando, gente, que é muita plantação. E aí você chega do outro lado, que é a parte do resort. E tipo, gente, é imenso, imenso, imenso. Tipo assim, em Israel não é tão comum ver prédios, pelo menos... Em Tel Aviv até você vê bastante. Mas, tipo, em regiões mais afastadas, você não vê tanto. Então, tipo, eu acho que no máximo você vê casa de 2 andares, 3 andares, não mais do que isso. Então, tipo, é um resort que tinha várias casinhas, parece casinha, sabe? Então, assim, nossa, eu acho que dá pra hospedar mais de 100 pessoas ali de uma vez, sabe? É meio grandinho. Então tinha essa parte do resort. Então eles ganhavam bastante dinheiro com isso também, né? Com a hotelaria, né? Com a hospedagem e tudo mais. Então, boa parte dos moradores do kibutz trabalhavam ali também nessa rede de hotel que tinha ali, né? Inclusive, eu fiz amizade com um dos voluntários que trabalhou comigo e ele trabalhava justamente ali, nessa parte de resort. E a respeito do trabalho voluntário, quando você vai fazer trabalho voluntário em kibutz, tem diversos trabalhos que você pode fazer ali, né? Antigamente, gente, antes da guerra, antes da pandemia, né, era comum ter dezenas de voluntários num mesmo kibutz, gente. Tanto que, tipo, os quartos que tem disponíveis, você tinha 2, 3 voluntários em cada quarto, dependendo, 4 voluntários. Eu fui num período que, tipo, não tinha voluntários, gente. Então eu tinha um quarto só pra mim, que eu não tô reclamando, tá? Eu achei maravilhoso. Só que à medida que não foi tendo mais voluntários, diversas funções que antes no kibutz era específico
para voluntários foram sumindo, porque se não tem voluntário, você não tem aqui um funcionário. Então, eles começaram a contratar outras pessoas para assumir esses cargos. Então, tipo, eu cheguei no momento em que não tem muita opção de trabalho, tanto que muitas pessoas com quem eu conversei, que já foram para fazer voluntariado em kibbutz também, elas falavam, né? Você trabalha um mês em um lugar, se você não gostar, depois você troca, né? Porque você tinha muita opção, realmente, do que você queria fazer. Você quer trabalhar na cozinha? Você quer trabalhar com crianças? Você quer trabalhar na beira da praia? O que você quer fazer? Você tinha opção. E hoje em dia você não tem mais. E principalmente também por uma questão econômica, né? Por conta da guerra. Você, por exemplo, no meu kibbutz, não tinha hóspedes, gente. Os hóspedes que tinham eram as pessoas do próprio país, que, tipo, imagina, sei lá, uma pessoa que tá em Tel Aviv, aí tá cansado daquela rotina de cidade, né, grande, por assim dizer, né? Tipo, é só prédio, é só carro, e não sei o que. Eu quero espairecer. Vou pra um hotel no kibbutz, passar uma semana lá de férias, sabe assim? Tipo, então, não tinha muita movimentação. Tinha um restaurante de peixes também lá, que era muito famoso, que tava fechado. Então, assim, todos os lugares ali eu acho que passa por uma crise econômica, cada um do seu jeito, né? Então, isso também diminui a oferta de trabalhos, né? Por mais que seja um trabalho voluntário, ainda assim é um trabalho. Para você ter vaga, você precisa ter o trabalho em si, né? O que tava em falta. Então, são vários trabalhos, né? Como eu falei. Quando eu fui, gente, eu acho que ficou uma média de, tipo, 5 voluntários contando comigo no kibbutz que eu estava. E antes, quase todos os kibbutz aceitavam voluntários. Conforme o tempo foi passando, foi diminuindo. Quando eu saí, gente, a informação que eu tinha é que só tinham 2 kibbutz aceitando voluntários. De um programa que já teve mais de 100 kibbutz participando, kibbutzins, né? E só ter 2 kibbutz aceitando voluntários, gente, isso é pouquíssimo, sabe? E é uma coisa, assim, que é muito triste, né? Tipo, é uma tradição, assim, que, cara, eu lembro de olhar pra parede lá do clube dos voluntários, né? Que no kibbutz onde eu tava, eu tinha o meu próprio quarto, então, tipo, tinha uma varanda, tinha o meu quarto e tal, e atravessando, assim, a rua, tinha o clube dos voluntários, que é o lugar onde os voluntários poderiam pegar comida, que tinha uma geladeira lá compartilhada. Tinham 2 geladeiras, na verdade, compartilhadas. A cozinha, barra sala, né? Enfim. Então, assim, tipo, você tinha várias fotos, assim, em cada foto dezenas de voluntários, sabe? A parede cheia de nome de ex-voluntários. Então, era um pouco, assim, triste, sabe? O fato de não ter muitos voluntários, inclusive depois de um tempo foi diminuindo, até que eu lembro que quando eu fui embora, só tinha mais 2 voluntários ali, gente. E uma das voluntárias já não falava muito, então, assim, basicamente só ficou um voluntário ali com quem eu conversava, né? Então, assim, é bem diferente de outras épocas. Então, essa é a rotina, né, do voluntariado. A moeda israelense se chama shekalim e você recebe um pagamento pelo seu trabalho. É óbvio que, tipo, não é um pagamento, né, até porque o salário mínimo em Israel é mais ou menos uns 6.000 shekalim e a gente recebe o valor, assim, tipo, que é normal pra você receber no kibbutzins é uns 600 shekalim. Pensando que você não tá pagando aluguel, você não tá pagando conta, você não paga hospedagem e a maior parte da alimentação também já te é fornecida, é um valorzinho legal, sabe? Tipo, pra você gastar e tudo mais. Deixa eu ver o que mais. Mas assim, gente, é um valor baixo, pensando na quantidade de tempo que você trabalha. No meu caso, no kibbutz que eu trabalhava, ele é uma exceção, eu diria, o pagamento é maior. Então, era uns 1.500 shekalim, gente. Então, tipo, é um pouco mais do dobro do que se pagam nos outros kibbutzins. Basicamente, são 50 shekalim por dia, né? É um valor também que você pensa, nossa, é um valor, assim, legal e tal. Convertido pra real dá, tipo, uns R$2.200, gente. Então, tipo assim, é maior do que o salário mínimo aqui. Então, pra quem pensa em juntar dinheiro, inclusive, é muito comum. Tem muitos tailandeses que vão pra lá pra juntar dinheiro, mas aí no caso deles, eles não vão pra trabalho voluntário, né? Eles vão realmente pra trabalhar, eles recebem o salário mínimo, que é 6.000 shekalim. Então eles vão juntando pra poder mandar pro país deles
E eu vi vários relatos, né, de tipo, às vezes ele sai bem pobre, miserável do país dele, e quando ele volta consegue financiar uma casa, consegue financiar um carro, porque é isso, gente, você não tem grandes custos ali, né, então, Só que, deixa eu ver o que... tá, então, tipo, no caso, a gente recebia 50 shecalim por dia, independente se era um dia trabalhado ou não, era 50 shecalim por dia no mês. Se o mês tinha 30 dias, era 1.500. Se o mês tinha 31 dias, era 1.550. O que é muito, mas também, tipo, se você parar pra pensar, tinha vários trabalhadores que ganhavam 50 shecalim a hora. Gente, vocês têm noção disso? Às vezes eu ficava pensando, gente, eu trabalhava 8 horas por dia, tinha voluntários que trabalhava 6 horas, alguns 7 horas, então, tipo, depende muito do lugar do kibutz que você tá trabalhando. Eu trabalhava 8 horas, 5 dias na semana, e às vezes eu ficava, tipo assim, nossa, se eu tivesse recebendo, gente, eu tava, tipo, ganhando o quê? Uns 9, 10 mil shekalim, se fosse 50 shekels a hora. Nem quero saber quanto é isso convertido em real, gente, é muita grana. E dentro de um kibutz também, como eu falei pra vocês no início do vídeo, tá longe de tudo, gente. Tipo, se você quiser, sabe, você tem que ir pra longe pra poder comprar as coisas e tudo mais. Só que assim, e isso eu posso falar em outro vídeo também, né, sobre essa questão, mas o essencial mesmo, você tem no kibutz. Quando eu falo essencial, é de tipo assim, eu quero ir no cinema. Você não vai achar tão fácil. Porque a gente, ainda mais a gente que tá indo lá fazer intercâmbio e tudo mais, a gente não tem carro. E, enfim, tem umas questões de transporte público que eu vou falar também em outro vídeo. Mas dentro do kibutz, você tem mercado. Gente, o mercadinho era, tipo, na frente do meu quarto. Basicamente. Você tem uma clínica médica, que ela não funciona 24 horas, tá? Ela tem horários pra funcionar, mas, tipo, eu fui lá acho que umas 3 vezes, gente, quando eu precisei, né? Então, tipo, se eu precisasse num pronto-socorro, eu acho que, tipo, ia ser um pouquinho mais complicado, mas no meu caso era uma consulta, não era nada urgente, então, tipo, dava pra esperar até o dia seguinte da clínica tá aberta. Tem restaurante lá, que é o refeitório, né, que você paga a comida, né, mas tipo... Mas aqui também a gente já recebia comida, né, uma das geladeiras que a gente tinha no clube, ela era abastecida diariamente, então tipo, ali tinha almoço, ali tinha janta, só que também, nos dias que eu trabalhava, eu já comia no meu trabalho, sabe, então tipo, eu comia café da manhã, eu comia o almoço... E, tipo, não era obrigação deles me darem lanche, mas até lanche às vezes eu pegava, sabe? Tipo, sobrava muita fruta, essas coisas assim. Então eles me davam, eu levava pra minha casa, pro meu quarto, né? No caso, então, assim, tudo que você precisa tem num kibutz, gente, sabe? Agora é óbvio isso, tipo, não tem um Mac no kibutz. Se você quiser comer um McDonald's, você vai ter que ir um pouco mais longe e tal. Então tem essas questões. E eu acho que é isso, gente. Ali no kibutz, então, as pessoas, elas moram ali. Não tem muro, não tem nada, tipo, gente, tanto que pra você andar no kibutz, você vai andando por umas trilhazinhas, né, que estão marcadas assim no chão, você vai passando na frente da casa das pessoas. E todo mundo ali se conhece, gente. Então é realmente assim, é uma sensação de morar numa vila, cara. É muito gostoso. Você se sente extremamente seguro. Lá tinha campo de futebol, campo de vôlei. Então é isso, tipo, é uma comunidade que faz tudo ali, sabe? As pessoas, elas compartilham o dia a dia delas. Elas têm várias atividades em comuns. Inclusive, eu cheguei a participar de algumas atividades que os moradores se reúnem, né? Às vezes pra fazer um pão, pra tomar um chá, pra fazer alguma coisa. Gente, é muito gostoso. E eu acho que, assim, a melhor parte, assim, do que eu via, né, principalmente pra quem quer construir família. Cara, maravilhoso, sabe? Eu trabalhava com as crianças, né, com os bebezinhos, então eu ficava com essa, lá a gente chama de GAM, né, então o GAM, ele tem divisões, então tem das crianças de 0 até 3 anos, e de 3 anos até 6 anos, e aí depois tem os outros níveis que eu não tive tanto acesso, eu fiquei mais no GAM mesmo, né, que é dessa parte mais infantil, do 0 aos 6 anos, mas principalmente com os bebês era onde eu ficava mais. E você acaba conhecendo todo mundo, cara. Você conhece os pais conversam com você, e aí acaba o meu horário de expediente do trabalho, e eu tava vendo aquelas mesmas pessoas. Eu ia no supermercado, eu via essas mesmas pessoas. E é engraçado, às vezes as crianças falavam, Tai, 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 tipo,
tipo, elas apontando pra mim, né? Porque, tipo, elas passavam o dia inteiro comigo, né? Eu tava ali. E, gente, não sei, é uma sensação, assim, muito realmente... de uma sensação de segurança maravilhosa. Eu ficava de noite, eu andava, saía, ficava num banco, sabe? E não tinha medo, porque é isso, assim, todo mundo se conhece, todo mundo é meio que conhecido, um amigo um do outro. Então, gente, morar num kibutz, principalmente pra quem tem família ou pensa em construir família, eu acho a coisa mais, assim, é um suporte que você tem de todo mundo, sabe? De você saber que você não tá sozinho, que se você precisar, você tem pessoas ali pra te ajudar. É maravilhoso essa sensação. Mas nem tudo é perfeito, tá, gente? E nos próximos vídeos eu comento um pouco mais disso.